Fala pessoal, aqui é o professor Pedro Lemos do canal Que Me Ajuda e esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre Química Orgânica. Nesse vídeo vamos falar sobre as ligações múltiplas. Essas duas moléculas são exemplos que fizemos na aula anterior, o CH4 e o CH3Cl. Vale observar uma característica comum às duas. Temos apenas a realização de ligações simples. Nesse tipo de ligação, apenas um par de elétrons é compartilhado entre os átomos. Nesses exemplos, podemos observar que os átomos de carbono realizam 4 ligações simples. Porém, muitas vezes, os átomos de carbono realizam ligações múltiplas. Então, vamos analisar um outro exemplo. A pergunta aqui é: quais as formas eletrônicas do C2H4 e do CO2? Vamos começar com o C2H4. Seguindo o mesmo raciocínio ensinado no vídeo anterior. Primeiramente, nós vamos representar os elementos que formam o composto. Para o C2H4, temos 2 carbonos e 4 hidrogênios. Analisando agora o número de ligações que cada um desses elementos faz. Como são ametais, eles vão compartilhar elétrons. Nesse caso, cada carbono pode realizar 4 ligações, enquanto cada hidrogênio pode realizar apenas uma ligação covalente. Vamos tentar obter a fórmula eletrônica agora. Digamos que, como a gente viu no vídeo passado, vamos ligar os 4 hidrogênios ao átomo de carbono. Nesse caso, cada hidrogênio realizou uma ligação e o primeiro carbono realizou as 4 ligações que desejava. Até aqui tudo bem. O problema é que o segundo carbono não realizou nenhuma ligação. E a fórmula molecular é C2H4. Então eu preciso que os 2 carbonos estejam na molécula. Então essa tentativa não deu certo. Vamos jogar ela de lado e vamos tentar novamente. Podemos imaginar de cara que, como temos a obrigação de ter os 2 carbonos na molécula, eles terão que fazer uma ligação entre si. Então os carbonos já fizeram uma ligação simples entre eles. Agora vamos ligar os hidrogênios. Como o primeiro só fez uma ligação, ele precisa realizar mais 3. Então ligamos 3 hidrogênios. Porém, nesse caso, sobrou apenas um hidrogênio por segundo carbono. Analisando o número de ligações realizadas para cada carbono, vemos que o primeiro realizou as 4 ligações que ele desejava. Porém, o segundo fez apenas 2. E nós sabemos que os carbonos têm que realizar 4 ligações. Então, essa nossa tentativa também não deu muito certo. Vamos tentar ligar os hidrogênios novamente, só que dessa vez vamos dividir 2 hidrogênios para cada carbono. Dessa forma, o primeiro carbono realizou 3 ligações e o segundo também 3 ligações. Porém, chegamos a um dilema agora. Não podemos mais adicionar hidrogênio, já que já temos os 4 hidrogênios na forma molecular, e os carbonos fizeram apenas 3 ligações, ou seja, precisam fazer mais uma. O que nós podemos fazer é realizar mais uma ligação entre os carbonos. Percebam que cada carbono possui um elétron não ligado e eles podem compartilhar esses elétrons. Assim, os carbonos passam a realizar 4 ligações, 2 com os hidrogênios e 2 entre eles. Essas ligações, na verdade, são pares de elétrons compartilhados. Esses pares são cargas negativas. Dessa forma, as cargas negativas são semelhantes e se repelem, ou seja, essas ligações querem ficar o mais distante possível das outras. Então a forma mais correta de representar essas ligações seria dessa maneira. Dessa forma, os pares de elétrons das ligações estão o mais distante possível. Quanto aos elétrons das ligações entre os átomos de carbono, eles são representados de forma paralela, representando assim as 2 ligações que são realizadas. Obtivemos assim a fórmula eletrônica do C2H4. Vamos deixar ela de lado por um instante e vamos obter agora a fórmula eletrônica do CO2. Seguindo o mesmo procedimento, temos um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Esses elementos são não metais, ou seja, realizam ligações covalentes. E como já vimos, o carbono tem 4 elétrons de valência e realiza 4 ligações. O oxigênio, por sua vez, tem 6 elétrons de valência. Para chegar à sua forma mais estável, ele precisa ficar com 8 elétrons, para tanto precisa realizar 2 ligações. Vamos agora tentar obter a fórmula eletrônica. Como cada oxigênio necessita de 2 elétrons, eles podem simplesmente compartilhar os elétrons entre si, realizando assim 2 ligações e atingindo a estabilidade.
Essa é a molécula do gás oxigênio, porém nós não queremos a fórmula eletrônica do O2, e sim do CO2. E nesse caso o carbono não está fazendo nenhuma ligação. Então vamos tentar novamente. Vamos então ligar agora os oxigênios ao carbono. Como cada oxigênio realiza duas ligações e o carbono deseja realizar 4, podemos fazer a ligação de tal forma que os oxigênios realizam as duas ligações que desejavam, enquanto o carbono realizou as 4 ligações. Todos atingiram a sua forma mais estável e chegamos à fórmula eletrônica do CO2. Podemos rearranjar essa molécula só para que os pares de elétrons livres fiquem o mais distante possível das ligações. Voltando agora com a forma do C2H4, podemos observar que esses compostos têm uma característica em comum: a presença de ligações duplas. Nesse tipo de ligação, os mesmos átomos compartilham 2 pares de elétrons entre si. Vamos agora analisar o número de ligações de cada composto. No primeiro temos uma ligação dupla e 4 ligações simples. Uma ligação dupla entre os carbonos e 4 ligações simples entre carbono e hidrogênio. Já no CO2 temos apenas 2 ligações duplas, realizadas entre o carbono e os 2 oxigênios. E agora se eu pedir as fórmulas estruturais. Nessa representação as ligações são representadas por traços e percebam que a ligação dupla ficam 2 traços paralelos. No caso do CO2 é bom lembrar que os elétrons livres não são representados na fórmula estrutural, certo? Vamos agora fazer mais um exemplo. Quais as fórmulas eletrônicas do C2H2 e do HCN? Começando com o C2H2, o primeiro passo é descrever os elementos que compõem o composto. Temos 2 carbonos, cada um com 4 elétrons de valência, e 2 hidrogênios, cada um com 1 elétron de valência. Como já vimos, o carbono realiza 4 ligações e cada hidrogênio realiza uma ligação covalente. Considerando o que já aprendemos nos exemplos anteriores, na montagem da fórmula estrutural podemos começar ligando os 2 átomos de carbono. Em seguida ligamos cada hidrogênio a um dos carbonos. Até esse momento, cada átomo de carbono realizou 2 ligações, ou seja, ainda precisam realizar mais 2. Já vimos que os carbonos podem realizar uma segunda ligação compartilhando um par de elétrons. Agora, cada carbono tem 3 ligações, porém ainda possuem um elétron livre, então eles podem compartilhar mais um par de elétrons e formar uma terceira ligação entre os carbonos. Agora, cada carbono realizou as 4 ligações, uma com o hidrogênio e 3 entre os próprios carbonos. Podemos representar essa molécula com as 3 ligações entre carbonos de forma paralela. Concluímos assim a forma do C2H2. Vamos deixá-la de lado rapidamente para respondermos a segunda parte da pergunta. Novamente, para obter a forma do HCN, precisamos discriminar os elementos que compõem a molécula. Temos um hidrogênio, um carbono e um nitrogênio. Como todos são ametais, realizarão ligações covalentes. Dessa forma, o hidrogênio realiza uma ligação, o carbono 4 ligações e o nitrogênio, que tem 5 elétrons de valência, precisa de 3 ligações para atingir a estabilidade. Como o carbono necessita de mais ligações, vamos colocá-lo no centro e ligar os demais elementos a ele. Temos então uma ligação com o hidrogênio e uma ligação com o nitrogênio. Dessa forma, o hidrogênio realizou uma ligação, atingiu a estabilidade. O carbono 2 ligações, ou seja, precisa realizar mais 2. Da mesma forma que o nitrogênio, que realizou apenas uma e precisa de mais 2. Como aprendemos no exemplo anterior, podemos então fazer mais 2 ligações entre carbono e nitrogênio. Dessa forma, o nitrogênio passa a ter 3 ligações e o carbono 4, atingindo a estabilidade, e assim conseguimos a fórmula eletrônica do HCN. Reorganizando e trazendo de volta o C2H2, conseguimos assim responder a questão. Além disso, vamos observar uma coisa. Nos 2 exemplos, o carbono está realizando uma ligação tripla. No primeiro temos uma ligação tripla entre carbonos e 2 simples com os hidrogênios. E no caso do HCN temos uma ligação tripla e uma ligação simples. Ligação tripla carbono-nitrogênio, ligação simples carbono-hidrogênio. E se eu quiser converter para as fórmulas estruturais? Apenas substituímos os pares de elétrons compartilhados pelas ligações e omitimos os elétrons livres.
essas serão as fórmulas estruturais do C2H2 e do HCN. Percebam que a ligação tripla é representada pelos 3 traços em paralelo. Vamos agora para o nosso resumão. O ponto principal que vimos nesse vídeo foi que o carbono pode realizar ligações múltiplas, ou seja, além das ligações simples, pode realizar ligações duplas e triplas. Vale ressaltar aqui que os carbonos não podem realizar uma ligação quádrupla. O arranjo dos elétrons impede a existência dessa ligação, certo? Então nunca façam ligações quádruplas entre carbonos. Encerramos por aqui esse vídeo e no próximo vamos estudar mais sobre as cadeias carbônicas. Até lá!